Fala rapaziada do terceiro ano, terceirão, beleza? Professor Jonas aqui de Biologia. Sejam bem-vindos à nossa terceira videoaula, nossa aula 3. Continuando aí sobre o reino protoctista, né? A gente já falou sobre os protozoários na nossa aula ao vivo. Hoje a gente vai falar sobre as algas, que foi o que ficou faltando da nossa aula ao vivo, beleza? E esse tema vocês vão encontrar da página 27 até a página 36 do livro de vocês. No baile aí, galera, começando. A respeito das algas, a gente tem que dizer aí que eles constituem um grupo muito heterogêneo. O que significa isso? A gente vai ter todos os tipos de forma celular, de estrutura corporal, dentro de um único grupo, beleza? E olha só como podem ter seres muito diferentes dentro desse grupo. A gente tem seres que são unicelulares, seres que são multicelulares, microscópicos, macroscópicos, e a coloração também é bastante variável. Então por isso que a gente começou falando que é um grupo bastante heterogêneo. Existem mais de 20 mil espécies dentro desse grupo, tá? Do grupo das algas, e elas são encontradas geralmente nos ambientes aquáticos, tá? Mas também pode ser encontrada em solos úmidos, cascas de árvores, mas principalmente elas são encontradas em ambientes marinhos, ou seja, em água salgada, no mar. Beleza, galera? Então essas são as principais características aí das algas, as mais genéricas. Para começar, as algas são seres fotossintetizantes, ou seja, são autotróficos, conseguem produzir o seu próprio alimento e elas são base de todas as cadeias alimentares aquáticas. Primeiro porque elas produzem, né, elas fazem parte do fitoplâncton, da matéria vegetal dos oceanos e também, galera, pela grande quantidade de oxigênio que é produzida pelas algas. Então elas são a base de qualquer cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar aquática não começa sem a presença desses caras aí. Seguindo. A gente tem como classificação aqui os grupos, os filos em que são classificadas as algas, tá? Eu, obviamente, coloquei aqui cores aleatórias, tá? A cor não tem nada a ver com o gênero da alga ou com a característica visual dela. É só para ficar diferente e dar um aspecto visual legal. O primeiro grupo que a gente tem aí, a clorofita, né, que são as algas verdes, obviamente tem a clorofila como principal pigmento fotossintetizante. E o grande exemplo aí de alga verde é o alface do mar, que é muito comum aqui no litoral brasileiro, tá? Aquela alga que tem um formato bem parecido com a alface. A gente tem as algas pardas do gênero Sargassum, que é uma alga que tem uma cor parecida mesmo com a de um envelope de papel pardo e tem uma característica interessante, tem uma curiosidade legal sobre essas algas aí, é que tem bastante mitologia envolvendo essas algas. Tem o famoso Mar do Sargasso, né, em que as lendas afirmam que os navios ficavam presos em monstros. E na verdade eram sargassos, porque essas algas conseguem chegar a vários metros de comprimento. Então elas se enroscavam em alguns barcos de pesca e deixavam os seus tripulantes presos dentro dos seus barcos. Então tem essa curiosidade aí sobre o sargasso, tá? A gente tem outro grupo aí, rodofita, que são as algas vermelhas, muito importante para culinária. A gente consegue extrair componentes para produção de sushi e o agar também que é produzido, que é utilizado na produção de sorvete e outras coisas do tipo. A gente tem aqui, ó, a crisofita, que são as algas douradas, e como grande exemplo de alga dourada a gente tem as diatomáceas. Galera, as diatomáceas, elas têm uma carapaça bem rígida chamada teca, e quando essas algas morrem, elas formam os diatomitos, que são farelos mesmo dessa estrutura rígida que fazem parte ali da composição do substrato dos mares, tá ok? Dinofita, que a gente tem aí como exemplo os dinoflagelados, são uma espécie de alga móvel que tem dois flagelos, por isso o nome, tá? E euglenofita, que são os euglenoides. Seguindo reprodução. Como é que as algas se reproduzem? Elas têm primeiro uma reprodução assexuada, que é aquela que não há troca de gameta, por fissão binária, em que o citoplasma da célula ele vai se contorcendo, né, ele vai se comprimindo e aí rompe o citoplasma formando duas células diferentes. Então esse é o processo de fissão binária, a gente já está bastante habituado a falar nisso. E tem a reprodução sexuada por conjugação, em que dois indivíduos se encontram, trocam seus gametas, né, e aí a recombinação do DNA de ambos
formando um indivíduo geneticamente diferente desses seus predecessores, tá ok? Importante também dizer que algumas algas apresentam alternância de geração. O que significa isso? Significa que uma fase da vida ela fica no formato haploide e no outro período da vida ela fica com o formato diploide, ou seja, com o número, primeiro ela fica com o número ímpar, né, de cromossomos em suas células, e depois ela apresenta o número par de cromossomos em suas células. E quando ela está nessa primeira fase, a gente chama de esporófito. Então, uma alga maior, ela solta, né, essas células que dão origem aos esporos, os esporófitos, que em sequência vão formar os gametas. Quando elas começam a formar os gametas, elas chegam nessa fase que é chamada de gametófito, e aí estão aptas a se reproduzir e gerar um outro indivíduo haploide, tá? Então elas ficam fazendo essa alternância de geração para perpetuar a espécie. Importância das algas, galera. Como as algas podem interferir na nossa vida e não só... e a importância ecológica também das algas, tá? Primeiro, o sargaço, ele é um importante fertilizante para o solo, então ele é muito comumente utilizado aí como adubo orgânico. Extração de algina, tá? Que é uma substância que serve para a produção de alimentos, como eu falei antes, do sorvete, né? E também serve para produzir sabonete e pasta de dentes, a substânciazinha chamada algina, que é retirada dessas algas vermelhas, tá? A gente tem aqui também, ó, as algas vermelhas que fornecem H, uma substância usada para produzir gelatina, e também a produção do sushi, aquela alga que envolve o sushi que eu particularmente gosto bastante, beleza? Galera, tem algumas interações ecológicas das algas com o ambiente que nem sempre são tão positivas. Um grande exemplo disso daí é a maré vermelha, que é quando essas algas aqui, com essa coloração avermelhada, elas se reproduzem de maneira exacerbada e dão esse aspecto como se fosse um tapete vermelho, de fato, sobre a água, tá? Aqui a gente pode ver aqui que a água fica bastante vermelha mesmo. Isso tudo é algo que se multiplica muito na superfície da água, porque tem bastante matéria orgânica disponível para essas algas, tá? E pode acontecer também um outro processo ecológico importante, não tão bom, que é a eutrofização. Aqui a gente tem uma imagem embaixo mostrando esse processo na natureza mesmo, é uma foto real. Então, uma grande produção de algas na superfície da água, né, impede a chegada do oxigênio, aliás, da luz do sol, nas regiões mais profundas da água, do rio ou do mar, seja lá o que for, impedindo que esses seres aqui que estão no substrato consigam fazer fotossíntese. Então, obviamente, se não tem fotossíntese na parte mais profunda do oceano, esses seres aqui, os peixes, vão acabar ficando sem oxigênio disponível na água. Então, é um problema ecológico. Muitos peixes podem levar a grande mortandade dos peixes, tá? Aqui a gente tem as consequências da eutrofização, ou seja, o excesso de nutrientes, a matéria orgânica, a gente viu isso aí na crise da água da SEDAI recentemente no Rio de Janeiro, muita matéria orgânica, muito esgoto na água, aumenta o excesso de nutrientes, então aumenta a produção dessas algas. Aumento da biomassa, porque a gente tem um aumento significativo da população de algas, a redução da aeração, ou seja, como a gente tem muita alga cobrindo essa parte superficial da água, vai faltar oxigênio dentro da água. E aí, galera, a gente tem morte dos organismos sensíveis, aqueles que são mais dependentes da presença do oxigênio, eles acabam morrendo pela falta de oxigênio, aumento do DBO, que é a densidade bioquímica de oxigênio, tá? E aqui a gente tem a geração de condições anaeróbias, ou seja, fica difícil para os seres aeróbicos sobreviverem, e isso se torna mais fácil para os seres anaeróbios, ou seja, só quem vai conseguir sobreviver, o predomínio maior vai ser de bactérias anaeróbias e facultativas no fundo do lago, ocorrendo uma dificuldade maior para os outros seres que são aeróbicos. Beleza, galera? E aqui a gente tem o fim da nossa aula. Eu peço a vocês que façam a página 30 a 36, que nas próximas aulas, inclusive nas aulas ao vivo, a gente vai estar corrigindo esses exercícios aí. Tá bom, galera? Espero que tenham gostado. Um beijão e fiquem bem.